Em primeiro lugar, uma boa noite a todas as pessoas que prestigiam essa solenidade. Senhora Presidente, vereadora Solange Finger, vereador Gerson Luiz Trevisan, secretário da Casa, Fernando Pereira da Silva Júnior, homenageado como piloto de automobilismo, senhor André Freitas, homenageado como atleta de pádel, professor Nestor Rachen, diretor do Colégio Mauá, representando os alunos e treinadores que serão agraciados hoje à noite. Colegas vereadores e público presente. Desde o início das civilizações, o homem sempre demonstrou sua paixão pelos jogos e pelas disputas desportivas. Por volta de 2500 a.C., os gregos já faziam homenagens a seus deuses com realizações de competições, em especial a Zeus, o maior dos deuses segundo a mitologia grega. Em 776 a.C., ocorreram pela primeira vez, segundo a história, os Jogos Olímpicos de forma organizada, com atletas de várias cidades e estados gregos. Disputavam ali, já naquela época, diversas modalidades de esportes. Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades e ganhavam coroas e louros. Além da religiosidade, os gregos buscavam, através dos jogos, a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega, além de terem já naquela época a visão de que, através do esporte, manter um povo saudável e forte. Pois não é diferente hoje, em nossos dias. Somos uma civilização que adora esporte. E hoje temos uma gama de esportes muito maiores que vão desde o uso da força bruta, como era no início dos tempos, até os esportes que exigem grande conhecimento, sofisticadas técnicas e muito talento. Mas que, de qualquer forma, nos fascinam e levam multidões a assisti-los e a praticá-los. E nós, em Santa Cruz do Sul, temos tido a felicidade de termos em nossa comunidade atletas que se destacam nos esportes que praticam, trazendo para Santa Cruz do Sul títulos de nível nacional e internacional. E com isso, de forma importante, não somente divulgam o nome da nossa cidade, mas também se tornam ídolos de nossa gente, demonstrando que com esforço, treino, comprometimento, é possível, sim, ser campeão. Com isso, os senhores e as senhoras, como exemplo de dedicação, estão contribuindo para que nossa gente, através do esporte, seja uma comunidade saudável. Assim colocado, justifica que nós, do Poder Legislativo de Santa Cruz do Sul, num ato de reconhecimento e agradecimento, conferimos aos senhores e senhoras, durante essa reunião, o mérito esportivo do ano de 2015. Passaremos a falar sobre a atividade e o currículo dos nossos homenageados. Fernando Júnior, automobilismo, mais conhecido no meio automobilista como Júnior. Atualmente ele está na categoria Mercedes-Benz Grand Challenge. Começa a sua carreira em 2001, iniciando com kart. E eu quero acreditar que vinha o Fernando do esporte de esqui, veio a Santa Cruz, casando com a Jaqueline Werther, e caiu no meio do talento que conhecia os motores. Tanto o pai, saudoso Guido Werther, quanto o filho, Clóvis, juntando a perícia dos motores com o teu talento, temos nós aqui hoje homenageando essa tua brilhante carreira, Fernando, que nós vamos pensar algumas das provas. Para os senhores terem uma ideia, são uma quantidade enorme de provas em que o Júnior chegava ou vice-campeão ou campeão. Vamos começar por 2002,
foi vice-campeão de kart, vice-campeão sul-brasileiro de kart, vice-campeão gaúcho e vice-campeão sul-brasileiro de kart. Em 2003, além de outras conquistas, destaco como campeão Mercosul de kart e vice-campeão gaúcho de Pan-Americano de kart. Em 2004, bicampeão gaúcho de kart, terceiro e oitavo lugar na Copa do Brasil de kart. 2006. Em 2005, vitória na primeira etapa de turismo de Corsa. Aí já vinha passando do kart para o automobilismo direto. Em 2006, oitavo lugar em Curitiba, no Campeonato Brasileiro de Marcas de Pilotos. E alguns bons prêmios ainda em kart. Em 2007, sexto colocado no Campeonato Brasileiro de Marcas de Pilotos. Já uma categoria mais avançada do automobilismo, no seu começo já vinha com boa pontuação. 2009, campeão brasileiro de kart na categoria F4, vice-campeão gaúcho de kart, quarto colocado gaúcho de marcas e pilotos. 2010, terceiro colocado no campeonato gaúcho de marcas e pilotos. 2011, segundo lugar na 18ª rodada Fórmula Sul-Americana. Terceiro lugar na prova de estreia da Mercedes-Benz Grand Challenge em Interlagos. Já saía com terceiro lugar o nosso homenageado. 2012, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro da Mercedes-Benz Grand Challenge, campeão no Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos, em dupla com Luiz Clemente Moroni. 2013, campeão do Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos, 13º colocado no Campeonato Mercedes-Benz Challenge. 2014, Mercedes-Benz Challenge, sexto lugar. 2015, Fernando se consagra na categoria Mercedes-Benz CLA AMG Challenge Cup e ganha a premiação do capacete de ouro em sua categoria. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o capacete de ouro. O capacete de ouro é considerado o Oscar do automobilismo brasileiro. A premiação do capacete de ouro existe há 19 anos e é o prêmio mais importante do automobilismo. No ano de 2015 foi homenageado também o automobilista, junto com o Fernando, o automobilista Nelson Piquet, para os senhores terem uma ideia da grandiosidade desse prêmio. O Felipe Nasser, categoria Fórmula 1, o Hélio Castroneves, categoria Fórmula Indy, o Top Christian Fittipaldi, na categoria internacional Top Christian Fittipaldi, na categoria Stock Car Marcos Gomes, na categoria Fórmula 3 Pedro Piquet. E o nosso homenageado na categoria Mercedes-Benz CLA AMG Challenge Cup Fernando Júnior. A temporada ainda não terminou, pediam os teus fãs, nos quais eu me incluo, para lembrar a nossa comunidade que a temporada ainda não terminou. Falta a etapa que ocorrerá na cidade de São Paulo, no Autódromo Internacional de Interlagos, no dia 13 de dezembro. O nosso homenageado correrá pela Mercedes-Benz na categoria Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup e ele está liderando com 114 pontos. O seu adversário em segundo lugar 102, o seu terceiro em 71. Só não ficamos campeão se Deus não quiser, por algum problema mecânico, e se o teu segundo colocado tiver. Quer dizer, um belíssimo currículo, Fernando. Realmente, nós temos muito orgulho de ti, tendo um autódromo aqui em Santa Cruz do Sul e podermos ter, na próxima corrida, um campeão brasileiro de uma categoria tão importante no automobilismo do nosso país. Parabéns e obrigado pelo incentivo que tu nos dá, e assim diziam as pessoas que estão aqui, que representam o automobilismo de Santa Cruz do Sul, com muito trabalho, muito esforço desde o início da reivindicação desta pista, felizes com a formação dos pilotos que estão saindo aí, e tu, por excelência, até o momento chegaste mais longe, embora muitos dos teus colegas que nós conhecemos disputam, correm, fazem o possível, mas um prêmio nacional, nós sabemos da dificuldade. Passamos agora a falar um pouco de André Freitas. Surpresa para nós, André. Um campeão
que vem a Santa Cruz do Sul quase que da mesma forma como vem o Fernando Júnior. Uma namorada de Santa Cruz nos traz mais um campeão para Santa Cruz e está aqui entre nós fazendo sucesso. E nos motivou esse convite a comunidade onde eu fui atleta, meu clube do coração, meu clube de menino, meu clube de infância. Eu não fui um grande tenista, mas nadava pelo Tênis Clube Santa Cruz e representava Santa Cruz nos Jogos Intermunicipais a partir de um atleta de natação. E não era um esporte muito difundido, mas eu era muito feliz praticando esse esporte e defendendo as bandeiras do meu clube, da minha cidade. Então, de forma que eu vou fazer uma leitura do que diziam os nossos colegas através, eu sou membro do conselho, para o conselho e para todos os associados. Assim, ó, nosso professor de pádel, o Sagui, fez bonito no último final de semana. Sagrou-se campeão sul-americano de pádel pelo Brasil. Confira a matéria Gazeta do Sul abaixo, a qual eu vou ler uma parte importante dela, para lembrar novamente a nossa comunidade que nos ouve, que está aqui presente, sobre o teu desempenho nesse assunto. André Freitas traz medalha de ouro do Sul-Americano de Pádel de Santa Cruz, para Santa Cruz do Sul. O atleta que treina e dá aulas na cidade integrou a seleção brasileira, campeã no último final de semana em Bento Gonçalves. O paranaense radicado em Santa Cruz do Sul, André Freitas, foi campeão sul-americano de pádel como integrante da seleção brasileira, que disputou o torneio realizado em Bento Gonçalves nos dias 24 e 27 de setembro. O sul-americano contou com a chancela da COBRAPA, Confederação Brasileira de Pádel, e da FIP, Federação Internacional de Pádel. O Brasil superou a Argentina na decisão do título. No feminino, ficou com a prata ao cair diante das hermanas, na final. Paraguai, Chile e Uruguai completaram a lista das delegações participantes. Com 27 anos, André Freitas mora há 5 anos em Santa Cruz do Sul. Chegou à cidade ao acompanhar a namorada, que regressava de um período de estudos em Porto Alegre. Descobriu que existiam praticantes de pádel, mas faltava um professor. Então, começou a ministrar aulas de tênis no Tênis Clube e no Clube União. Bem-vindo à nossa terra, e nós vamos dar, e eu já havia te explicado, vamos dar uma demonstração do teu currículo, assim como nós fizemos do Fernando. Se eu leio todo o currículo, o Fernando já tinha me dado essa abertura, eu vou pedir para ti também. E mais ou menos os dois começam muito próximo. Em 2001, vice-campeão brasileiro, sub-14, integrante da seleção brasileira sub-14. E terceiro lugar por nações, equipes mundial de pádel, menores, na cidade do México. Depois, em 2001, vice-campeão brasileiro, sub-16. Em 2003, campeão sul-brasileiro sub-16. Ainda em 2003, vice-campeão mundial sub-16 Open, mundial de pádel de menores, em Curitiba, no Brasil. Em 2004, campeão do circuito paranaense profissional de pádel. Também vice-campeão brasileiro sub-18, campeão de pádel. Campeonato brasileiro sub-18, ano de 2005. Campeão do circuito paranaense profissional de pádel em 2006. Campeão mundial sub-20 pela Open, por duplas, mundial de pádel menores, Buenos Aires, Argentina. Aí vamos dar uma pulada aqui, porque tem uma quantidade enorme de outras premiações. Eu entendo aqui, campeão da etapa de São Leopoldo no circuito gaúcho profissional de pádel em 2009. Campeão brasileiro profissional de pádel em 2009. Integrante da seleção brasileira profissional, terceiro lugar para as nações e equipes, trinacional de pádel, Mar del Plata, Argentina, em 2009. Aí, campeão da etapa Santana do Livramento do circuito santanense de pádel em 2011. Campeão da etapa de Santa Maria do circuito gaúcho de pádel em 2011. E pulando aqui de novo, muitos lugares, parabéns pelo teu desempenho. Eu não sei como tu arrumou tempo para jogar todos esses torneios em tão pouco tempo. E aí, integrante da seleção brasileira profissional, campeã sul-americana de pádel, Bento Gonçalves, Brasil 2015, aí já levando junto contigo o nome
da nossa querida Santa Cruz e do nosso tênis clube, Clube União, onde tu és profissional, e te desejamos que tu leve muitos jovens ao esporte, porque acreditamos piamente naquilo que nós lemos e torcemos a história. Uma comunidade que pratica esporte é uma comunidade saudável. Uma comunidade acostumada com desafios é uma comunidade que saberá lidar com a sua comunidade no amanhã. Nós agora vamos falar sobre o nosso querido Colégio Mauá de Santa Cruz do Sul. Esse sim, responsável por uma gama de hoje mais de 1.500 alunos, vem trazendo por 145 ou 147 anos, como meta, sim, isso sim, ensinando, educando e preparando. Não é de hoje que o Colégio Mauá investe e acredita no esporte, especialmente como fator pedagógico, de formação, de caráter e de liderança. Já em diversos outros momentos, a instituição obteve destaques em competições e nesse ano não poderia ser diferente. Precisam ser destacadas, em especial, 3 equipes, de 2 diferentes modalidades. No basquete, as equipes masculinas, infantil e infanto-juvenil do Colégio Mauá consagraram-se campeãs da 51ª Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação, em outubro desse ano. O evento final ocorreu após seletiva regional em Estrela, Rio Grande do Sul, contando com a participação de 18 escolas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A competição é considerada de altíssimo nível, inclusive pela Federação de Basquete, por isso as conquistas foram muito festejadas pela nossa comunidade escolar. A equipe infantil, composta pelos atletas João Jumplut, Juan Bublitz, Arthur Bernardi, Mário Kist, Lucas Gamba, João Gabriel Fritz, Gabriel Lavitch, Camilo Gonzatti Pedro, Antônio Jumplut e Guilherme Wagner, treinadas pelo professor Heleno Hausmann, foi considerada por todas as demais equipes como uma das mais fortes das últimas edições da competição. Prova disso foram os resultados que as testaram o favoritismo. A equipe passou com relativa facilidade por equipes tradicionais no basquete, como Colégio Domos de Porto Alegre, da Paz de Santa Rosa, Colégio Evangélico de Jaraguá do Sul. Na final, a equipe não titubeou e venceu bem a equipe do Colégio Evangélico Alberto Torres de Lajeado, que jogava em casa, já que as competições de basquete eram disputadas em Lajeado. Mesmo em um clássico regional e com a torcida contra, o placar final foi de 66-41 para o Colégio Mauá. Parabéns a esses jovens pela sua dedicação e pelas suas vitórias. Já a equipe infanto-juvenil, composta pelos atletas Fabrício Staub, Fernando Holzbach, Alexandre Bernat, Gabriel Vaz Lemes, Leonardo Felten, Leonardo Rossi Penha, Gabriel Jimenez, Pedro Feuerbon, Augusto Cote e Wagner Ávila, treinada pelo professor Alexander Fagundes, com facilidade venceu equipes como o Colégio Martin Luther de Estrela, que sediava o evento, e o Colégio Evangélico Alberto Torres de Lajeado. Venceu também na fase eliminatória, em um jogo bastante disputado, a equipe do Colégio Sinodal de São Leopoldo, equipe tradicionalmente forte do basquete escolar gaúcho, mas acabou sendo derrotada por apenas 3 pontos pelo Colégio Jaraguá, de Santa Catarina. Apesar da derrota, em virtude do cruzamento das equipes, chegou à final, novamente disputando um clássico gaúcho contra o Colégio Sinodal. A equipe, no entanto, entrou muito aguerrida e determinada, e o placar final foi 53-32 para o Santa Cruzense, demonstrando a garra final empreendida pelos nossos atletas. Parabéns aos atletas, e orgulhosos estamos todos nós, e nós representando aqui o Poder Legislativo de Santa Cruz do Sul e a comunidade, estamos orgulhosos de vocês. Outra grande equipe, de uma modalidade diferente, como é o caso da ginástica rítmica,
Também obteve um belíssimo resultado nas competições do ano 2015. A ginástica rítmica já é esporte tradicional e de destaque no Colégio Mauá há muitos anos. Nesse tempo, algumas atletas se destacaram, como é o caso da aluna Natália Ait, campeã pan-americano e que representou o Brasil na Olimpíada de Sydney, na Austrália, no ano de 2000. Pessoa esta que já foi merecidamente agraciada com esta mesma premiação no ano de 1997 com o projeto desta casa. Com o histórico de conquistas e vitórias, as ginásticas do Colégio Mauá novamente estão em evidência, pois nesse ano de 2015 consagraram-se campeãs do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, um torneio sediado em Brasília entre os dias 14 e 18 de outubro. O Torneio Nacional de Ginástica Rítmica contou com atletas de todo o país e teve a organização da Federação Brasiliense de Ginástica com a chancela da Confederação Brasileira de Ginástica, com um resultado inédito. Até então, o Mauá consagrou-se campeão no conjunto pré-infantil, treinada pelo professor Rafael Luz, e com as ginásticas Alice Silva, Antônia Limberg, Gabriela Ebert, Milena Bartz e Sofia Pils, além de 3 medalhas de ouro conquistadas pela atleta Aline Silva no individual. Com a atuação perfeita das meninas, elas conquistaram o público que as aplaudiu de pé e também os árbitros, que se emocionaram com a representação das pequenas. A premiação, no entanto, ainda não era confirmada, já que 3 recursos de clubes não conformados com a vitória de uma instituição escolar foram feitos. Negados tais recursos, finalmente a festa na capital federal foi brasileira. Brasileira e pelas nossas meninas de Santa Cruz do Sul. A grandeza disso é de difícil percepção para algumas pessoas, mas para nós, desse poder, isso foi um fato e um feito. Antes disso, as mesmas atletas já haviam se classificado e ganho as etapas gaúchas e sul-brasileiras. Ainda no último final de semana, no Troféu Dom Bosco, novamente a equipe venceu o torneio, superando equipes de outros países e mantendo a sua invencibilidade. Ainda é de se exaltar tais feitos, comentando-se que a maior parte dos adversários tradicionais da ginástica são clubes especializados no esporte, como Grêmio Náutico União de Porto Alegre, superado pelas nossas ginásticas em todas as competições, ou tradicionais instituições de grandes centros. Diferente desses, a ginástica no Colégio Mauá é, antes de tudo, feita com objetivos pedagógicos e não competitivos, mas mesmo assim tem atingido há muitos anos destaque nacional. Com a permissão da presidente, eu gostaria de quebrar o protocolo e deixar um abraço muito especial a toda a equipe do Colégio Mauá, na pessoa do diretor Nestor. Nós tivemos notícia que deixou toda a comunidade de Santa Cruz do Sul feliz demais, com uma ex-aluna do Colégio Mauá, a Joana Kannenberg, passando numa seletiva da Globo para fazer uma novela Malhação. E ela deixa bem claro, os primeiros passos ela os deu dentro do Colégio Mauá, com a orientação da nossa instituição. Dito isso, parabéns a todos vocês e reforço os agradecimentos em nome de todos os meus colegas vereadores pelo grande serviço que vocês prestam pela nossa comunidade, com o exemplo, com levar a nossa comunidade a praticar esportes baseados em líderes e ídolos que vocês se tornam para a nossa comunidade de Santa Cruz do Sul. Muito obrigado.